Bem, a gente recebeu uma proposta de fazer uma partida reversora no motor monofásico. É muito comum a gente utilizar a partida reversora em motores trifásicos. Nesse caso aqui a gente procurou, uma maneira de fazer a partida reversora no motor monofásico no mecânico tradicional. Para que a gente possa entender como se dá a reversão no motor monofásico, é preciso entender que ela é feita a partir do momento em que a alimentação a gente substitui dos terminais 6, que é justamente a bobina auxiliar, onde alimenta o capacitor do nosso motor monofásico. A gente substitui a alimentação da bobina do terminal de número 6 pelo terminal de número 5. Nessa primeira situação, nós temos aqui o contactor 1, os terminais 2 e 14 do seu contactor auxiliar que estão fechados. Tá? A fase ela vai ser alimentada aqui no contactor número 1 do contactor 1, vem do nosso relé de sobrecarga. Esses terminais aqui, eles vão para os terminais 1, 4 e 5 do motor monofásico. Tá? O contato de número 5 do contactor de força, ele vai fechar nos terminais 2 e 3 do motor monofásico. Nessa situação, ele vai te dar um sentido. Aqui a gente simbolizou no sentido anti-horário. Okay? Na segunda situação, o contactor 2, e é importante ressaltar que nós estamos aqui, dividimos o diagrama de força, mas este é o mesmo motor funcionando em duas rotações diferentes. Utilizamos o mesmo relé de sobrecarga, por se tratar de um mesmo motor, e dois contactores para poder fazer a reversão. Ok? Muito bem, na segunda situação, nós fizemos o seguinte: substituímos aqui os terminais que, no caso, o contactor 1 estava interligado aqui no terminal 2 com o 14, que é o contato auxiliar, e agora nós temos o terminal 2 com o terminal de número 6 do contactor número 2. E assim é feita a substituição da alimentação. No caso 1, a alimentação está vindo, a fase está alimentando o terminal de número 6, o neutro está no terminal número 4, e isso, os demais terminais estão fechados, tá? Aqui no caso são o número 2, 3 e 5. Na segunda situação, nós temos a fase alimentando os terminais 1 e 5, o neutro permanece no quadro, ele não vai mudar, tá? E os terminais 6, 2 e 3 do motor, eles serão fechados. A partir do momento que nosso comando for acionado, e o contactor 1 entrar em funcionamento, ele vai girar no sentido, pois o capacitor estará sendo alimentado pelo terminal de número 6. Quando for feita a troca desse comando e o contactor 2 for energizado, o motor ele vai girar no outro sentido, porque agora a fase vai estar alimentando o terminal 5, ou seja, o capacitor do motor ele vai estar recebendo a alimentação pelo outro terminal. Ok? Agora que nós já vimos como é feita de maneira separada as ligações, vamos ver aqui na forma integral, onde os diagramas agora estão unidos, como realmente é feita a ligação na prática, certo? Bom, aqui nós temos o nosso contactor 1, o nosso contactor 2, o relé de sobrecarga e o motor monofásico de 6 terminais, como foi dito, Então, na primeira situação, nós temos aqui a fase alimentando o contato de número 1 do nosso contactor 1 e também alimentando o contato de número 1 do contactor 2. O neutro, por sua vez, vai ser conectado ao contato de número 3 do contactor 1 e também no contato de número 3 do contactor 2. O contato de número 5 do contactor 1 ele vai ser interligado com o contato de número 7. Ok? Agora nós vamos para as saídas, onde nós fizemos o seguinte. Aqui a numeração está diferente da que está lá, no caso, no vídeo anterior vocês viram que os números aqui seriam 13 e 14, mas o princípio é o mesmo, só muda o número do contato, ok? Muito bem. Nós interligamos aqui o contato de número 2 e o contato de número 8, que seria no caso o de número 14. E no contactor 2 interligamos o contato de número 2 com o de número 6 do contactor 2. O contato 7 ou 13 do nosso contactor 1, ele interliga com o contato 8 ou 14 do contactor 2. Dessa maneira nós temos aqui
3 saídas. Importante também fazer a interligação do contato de número 2 junto com o 2 do contactor 2 e 4 com o 4 do contactor 1 com o contactor 2. Né? Dessa maneira, eles estão interligados e vamos aqui ter 3 saídas para conectar no nosso relé de sobrecarga e aí mandarmos aqui para o nosso motor. Muito bem. Quando fizermos essa ligação, vai ser fácil perceber que vai ficar aqui a saída do contato 2 do contactor 1 para o contato 1 do relé de sobrecarga, a saída 4, que é o nosso neutro, vai para o contato 3 do relé de sobrecarga, e nós teremos aqui a terceira saída, o contato de número 6 do contactor 1, vai aqui para o contato 5 do relé de sobrecarga, e a saída dele, contato 6, nós interligamos com o contato 5 do contactor 2, para que não fique nenhum fio sobrando. Então nós temos aqui as saídas 2 e 4 do relé de sobrecarga, nós alimentamos o nosso motor, aqui nesse caso. Muito bem. Dessa maneira nós temos aqui a fase no contactor 1 alimentando os terminais do motor 1 e 6, tá? E o neutro ele vai estar alimentando o terminal de número 4 do nosso motor, e os terminais de números 2, 3 e 5 eles estarão fechados. Nessa configuração aqui, é isso aqui que nós vamos ter no nosso motor. No caso do contactor 2, a fase vai estar alimentando os terminais 1 e 5 do motor, o neutro permanece no terminal 4, só que agora nós temos os terminais 2, 3 e 6 fechados nessa configuração. Okay? Antes de eu fazer a simulação, vou mostrar aqui que o seguinte, o programa Cadecimu ele não vai demonstrar que foi feita a reversão, porque como é mais comum, fazemos a reversão em motores trifásicos, ele não mostra a seta voltando, mas ainda assim, no vídeo que tiver mais para frente na prática, vocês vão ver que funciona perfeitamente bem. Agora vamos simular aqui como é que funciona. Temos aqui, acionamos o disjuntor de força, assim como também o circuito de comando, e podemos iniciar a simulação. Então aqui nós temos o primeiro contactor 1 acionado, então ele gira num sentido. Nesse caso aqui nós temos a fase circulando pelos terminais 1 e 6 do motor, o terminal 4 vai estar com o neutro e o 2, o 3 e o 5 do motor vão estar fechados entre si. Esse comando que nós fizemos exige que nós interrompamos o circuito para poder reiniciar com a segundo sentido de rotação através do contactor 2, onde a fase agora vai estar circulando pelos terminais 1, 3 e 5, e os terminais 2, 3 e 6 do motor vão estar, a fase ela vai estar circulando pelos terminais 1 e 5 do motor, tá? E 2, 3 e 6 eles vão estar fechados e o neutro vai permanecer passando pelo terminal de número 4 do motor. É assim que funciona na prática a ligação. Aqueles dois comandos que nós vimos, aqueles dois diagramas distintos, eles se unem fazendo essa configuração aqui para que a gente possa obter o circuito, o diagrama de comando e força da nossa reversão monofásica. Acompanhando o diagrama de força que foi falado anteriormente, nós fizemos aqui no nosso painel a ligação do motor. Esse aqui é um motor monofásico, certo? De 6 terminais, e nós utilizamos um comando reversor, com parada normal, certo? Então, nós utilizamos aqui os fios preto para realizar o comando de força, circuito de força, e os fios vermelhos para utilizar para ligar o circuito de comando do nosso motor. Já está tudo ok. Bem, nós vamos ver aqui como é que funciona isso. Nós energizamos aqui. Desligar, sentido anti-horário. Observar o sentido anti-horário. Lembrando que tem que esperar a chave reabrir como agora. Isso. É fácil notar que energizando o contactor 1,
ele quando está alimentando ali os terminais 1 e 6 do motor, o motor começa a girar no sentido anti-horário. E aí é necessário que a gente desligue, pois é um comando de reversão mais comparada, é necessário que a gente desligue o comando, né, retire a energia do contactor e espere o capacitor desarmar para que a gente possa energizar o segundo contactor e aí ele vai rodar no sentido contrário. Desliga. Pode se observar facilmente que ele Tá rodando no sentido horário agora. Liga agora de novo. Inverteu a rotação. Desliga. Espera sair. Se ele não sair, ele vai dar no mesmo sentido do capacitor. Tem que sair. Agora você pode dar. Isso. Já girou pro outro lado. Inverteu. Perfeitamente. Perfeito. ok?